Oi gente, tudo bem? Aqui Edgar Matsuki, editor do Boatos.org. Vou falar para vocês sobre duas autorias que estão sendo atribuídas a um áudio que está viralizando no WhatsApp e aponta que o presidente Jair Bolsonaro vai, de forma constitucional, fechar o STF e prender os ministros da corte, entre outras coisas. Em uma das versões, o áudio é atribuído ao jurista Modesto Carvalhosa. Em outra versão, o áudio é atribuído a um general que seria chamado de Piccolino, Piccolini, Piccoloni, etc. Uns nomes desses. Antes de continuar e falar sobre toda essa história, eu vou deixar aquele recadinho que eu sempre costumo deixar aqui para vocês. Se vocês puderem, se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube e ativem o sininho para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Se vocês puderem, se vocês quiserem, é claro, deixem um like nesse vídeo para dar aquela moral para o nosso canal. Dado o recado, vamos falar das histórias que estão circulando por aí. Depois das manifestações de 7 de setembro e grupos bolsonaristas ainda em polvorosa, falando sobre a tal intervenção militar, mesmo as manifestações não sendo tudo aquilo que mensagens anteriores apontavam, começou a circular na internet um áudio de 13 minutos, mais ou menos, um tanto quanto radical, que apontava, entre outras coisas, que as eleições foram fraudadas no Brasil, as que Lula e Dilma ganhou por causa das urnas eletrônicas, que Bolsonaro não consegue governar por causa da oposição, fala sobre críticas ao STF e aponta que Bolsonaro, depois das manifestações que, de acordo com o áudio, teve 30 milhões de pessoas, iria usar de instrumentos, como diz a pessoa, constitucionais para fechar o STF e mandar prender os ministros da corte. Em uma das versões, o áudio é atribuído ao jurista Modesto Carvalhosa. Em outra versão, o áudio é atribuído a um general chamado Piccolini, ou ainda com variações como Piccolino e outros nomes. Bem, o áudio espalhou muito pela internet, só que só tem dois detalhes que o invalidam. Ele está cheio de informações falsas e também ele não foi gravado nem por Modesto Carvalhosa, tampouco por um general. O áudio por si só e o histórico recente já nos deixam muito desconfiados. Isso porque o áudio tem algumas das principais características de boatos online, como por exemplo o caráter extremamente alarmista, os erros de português e a falta de qualquer fonte confiável citada que comprove que a pessoa está falando. Para além disso, desde antes das manifestações de 7 de setembro, não faltaram boatos de mensagens, áudios e vídeos sendo atribuídos a pessoas influentes. Desmentimos, por exemplo, áudio atribuído ao almirante que já morreu, texto atribuído a Alexandre Garcia e áudio atribuído à ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Assim como nos outros casos, os áudios em questão não são de autoria das duas pessoas que estão sendo citadas, nem do jurista Modesto Carvalhosa, tampouco de qualquer general chamado Piccolini ou qualquer variante desse nome. Antes de falar da autoria em si, vamos falar um pouquinho do caráter. O áudio é recheado de informações falsas. Ele aponta que as eleições foram fraudadas, as eleições que Lula e Dilma ganharam foram fraudadas com as urnas eletrônicas, mas, assim como todas as acusações a respeito das urnas eletrônicas, não apresenta nenhuma prova para isso. Ele também aponta de forma errônea que Bolsonaro não está podendo governar por causa da oposição. Na realidade, Bolsonaro deveria fazer as ações, se ele não está fazendo é porque o governo está sendo eficiente. Além disso, tudo que ele aponta que seria constitucional, como fechar o Congresso, mandar prender o ministro do STF, fechar o STF, é completamente inconstitucional. Não há qualquer dispositivo na Constituição que permita isso. Tudo o que fosse para esse lado seria um golpe. E além disso, ele fala que as manifestações tiveram mais de 30 milhões de pessoas. Nos locais em que o número de manifestantes foi divulgado, como por exemplo São Paulo, ele fala em 3 milhões de pessoas, mas lá houve apenas 125 mil pessoas. Em Brasília, a polícia divulgou que foram mais ou menos 40 mil pessoas, bem menos do que os 3 milhões apresentados. Só pelo tanto de informação falsa que tem o áudio em questão, já dá para ter uma ideia que o autor não é o jurista Modesto Carvalhosa. Para além disso, a voz da pessoa não se parece do jurista Modesto Carvalhosa e a própria filha dele, em redes sociais, desmentiu que o pai seria o autor do áudio. Sobre o general Piccolini, Piccoloni, Piccolino, fomos buscar no portal da transparência por qualquer general com esse nome e sabe o que encontramos? Nada, porque não existe
general com esse nome entre os servidores do Poder Público Federal. Bem, então só para passar, o conteúdo do áudio é falso, ele não é de Modesto Carvalhosa, ele não é do General Piccolini, como apontam as mensagens que circulam por aí. Se você quiser saber mais detalhes a respeito de toda essa história, acessa os links do desmentido do Boatos.org. Eu vou deixar eles aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para vocês darem aquela conferida. Eu fico por aqui e me despeço de vocês. Valeu, gente. Até a próxima.